todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, aleluia. Todavia eu me alegrarei. Declara com alegria. Você pode estar passando pelo maior das trevas e provações. Ainda alguém, que a aleluia, figueira não que cuida de você, floresça, que não haja fruto na vide, que o produto aleluia, da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Glória a Deus. Tome teu assento na presença do Senhor. Que bom que estamos aqui adorando e celebrando o Senhor. Que bom que Deus oportunizou esse tempo de você aqui estar para celebrar ao Senhor e adorar a Deus. Creio com certeza que Ele vai falar conosco através da sua palavra. Amém? Estou feliz de vê-los em mais uma terça profética, onde nós estamos sempre reunidos, crendo que a palavra de Deus é a profecia viva, verdadeira e transformadora. E ela está atuando em nós, e ela está operando em nós, e Deus está fazendo de nós cada vez seres melhores. E é isso que nós queremos, é isso que nós pretendemos, é a cada dia sermos melhores em Deus, para melhores sermos para a nossa família, para a sociedade onde vivemos, para a igreja onde estamos. Se nós estivermos melhores, nós trazemos melhorias para as pessoas que estão à nossa volta. Queridos, eu quero continuar hoje, dentro do nosso tema básico, desta série, Transformando Feridas em Pérolas. E hoje nós vamos para um tema, vamos falar sobre o ambiente onde vivemos, transformando o ambiente aonde a gente vive, pelo poder da palavra do Senhor. Que bom ver o pessoal de Trespass, de Esperança, os irmãos Maurício e família, Tainé e família. Esse pessoal me acompanha há uns 15 anos, E a gente vem trabalhando juntos, foram os pioneiros ali do trabalho em Esperança do Sul, um dos primeiros crentes daquela cidade, e hoje estão aí firme. Maurício, evangelista da igreja, atuando na obra do Senhor. Deus salva, transforma, prospera e dá ministério. É isso que Deus faz, amém? Queridos, mais uma vez, reforçando o convite para a nossa Assembleia Geral, dia 5, domingo de manhã, às 9 horas. Quero contar com a presença de todos vocês. Temos alguns irmãos para reconciliar, temos um momento lindo de adoração e celebração, mais uma Assembleia Geral, prestação de contas, mas venha também para cultuar ao Senhor. Eu creio que Deus vai falar conosco, e eu tenho uma palavra sim. Deus está me moldando uma palavra para vocês. Está no tacho lá, está fervendo, não está pronto, mas vai ficar. Se vocês orar por mim, vai ficar pronto para nós estudarmos domingo juntos. Queridos, e a noite de domingo é o dia de nós trazermos uma família amiga, lembra? Nós combinamos, haverá uma palavra de Deus para as famílias, uma bênção para as famílias. Então você desafiado está para ir trazer uma família inteira de irmãos, de pessoas amigas que ainda não tomaram a decisão por Jesus, para eles ouvirem uma palavra de bênção para a família, no dia 5 à noite. É o teu desafio. Vamos fazer esse desafio? Quer dizer, já fiz o desafio, Tem uns que já aceitaram e outros vão aceitar hoje. Queridos, eu quero pensar com vocês então dentro desse contexto. Quando o ser humano nasce, eu entendo que quando o ser humano nasce, ele já de cara, ele já enfrenta pelo menos 3 situações. 3 situações que lhe causam feridas. Quando ele nasce, quando ele aparece para o ambiente físico, ele já encontra 3 situações que lhe causam feridas. Uma delas é um ambiente contaminado. Outra delas é uma família imperfeita. E a terceira, que eu entendo, é uma sociedade com valores distintos do padrão bíblico. Pelo menos esses 3 elementos
eles vão estar, qualquer ser humano que nasce está à mercê desses 3 elementos. Um ambiente contaminado, uma família imperfeita e uma sociedade que está destruindo os valores bíblicos, está se distanciando dos padrões bíblicos. E dentro desse contexto, o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é esse ambiente contaminado. O que seria esse ambiente contaminado? Observe, meus irmãos, que lá em Romanos capítulo 8, e você pode pegar a tua Bíblia e acompanhar se quiser, Romanos, no capítulo 8, versículos 19, 20, 21 e 22, diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos capítulo 8, ele começa a falar ali sobre aquele momento do ataque espiritual de Satanás para aquele novo convertido, né? Ele diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí depois ele começa a trazer algumas situações do porquê que o ser humano enfrenta esses ataques e esses problemas. E dentro desse contexto, eu observo aqui que a natureza, se você observar o texto que nós lemos, você vê que a natureza, ela vem sofrendo por causa do erro primário do homem, por causa do pecado, e ela vem sofrendo, e ela vem tendo transtorno no contexto da natureza. E não é de ontem, né? É normal nós sabermos que cada vez mais esse globo terrestre, essa estrutura que nós vivemos, ela está se desencadeando para uma destruição. Cada vez mais nós estamos vendo problemas de ordem climática, enfim. Então, este ambiente contaminado tem causado feridas também nas pessoas que nascem nesse ambiente. Se você observar, quem de nós, qualquer um de nós aqui, há de lembrar de alguma ferida que a própria natureza te causou. Embora ela não seja de repente tão contundente, mas para alguns é. Mas são vários os relatos e são várias as pessoas que a gente conversa, às vezes que estão enfrentando problemas, de pessoas que estão feridas, que estão às vezes com sérios problemas, transtornos emocionais, por alguma pestilência no passado, alguma doença de ordem da natureza, epidemias, por que não dizer as pandemias, né? Essa pandemia que mexeu aí com a estrutura de muita gente. Tem gente até hoje fechado, tem gente até hoje escondido nessa pandemia, por causa da pandemia. Então, essas situações, outras intempéries climáticas, né? Muitas pessoas que passam por uma intempérie climática e ficam apavoradas, enxergam uma nuvem no céu, se escondem embaixo da cama, né? São N fatores que a natureza, por estar por interferência nesse mundo espiritual que já entrou nesse processo de degradação da natureza, a natureza vem gerando e vai ferindo os seus habitantes. E vai ferindo, assim como fere aquele animalzinho que está lá, às vezes sem condições de entender a situação e se defender de uma intempérie, fere as emoções do ser humano que às vezes constrói os seus bugs, as suas defesas, mas acaba tendo problemas emocionais, tendo problemas pessoais, tendo feridas. E aí é cheio de hoje de indivíduos sequelados
por a interferência da natureza. Indivíduos medrosos, assustados com as intempéries da natureza. E alguns às vezes ficam ainda alimentando isso. Tempo de temporais, aí ficam alimentando. Lá tem um temporal aqui, vai assistir outro temporal lá. E já houve, né, o pessoal avisa ali o sinal vermelho e amarelo, né, bandeira isso, bandeira aquilo, e já ficam apavorados. E ficam alimentando. Porque estamos com muita gente ferida. Todo indivíduo vai ser ferido pelas intempéries da natureza. Primeiro, então, um ambiente contaminado. Segundo, que eu observo, dentro desse contexto, eu observo que muita gente se aproveita disso. Muita gente se aproveita disso. Eu já vi experiências, por exemplo, depois de um temporal, de uma tempestade, numa cidade, que a folha de zinco que era 1.000 passa a ser 2.000. Entende? Que o brasilite que era R$100 passa a ser 150. Que 1 metro de lona é 3 vezes mais do que vale. Muitos se aproveitam disso, né? Também observei uma situação inversa. Numa cidade que nós estávamos, deu um tornado, e o dono da única revenda de material de construção dali da cidade não teve o suficiente material para fornecer para os seus clientes. Mas muito prestativo, ele vai na cooperativa de uma cidade vizinha e compra uma carga de brasilite. E vai com o seu caminhão lá e traz uma carga de brasilite e vende fiado para o povo, e até hoje pouca gente lhe pagou. As pessoas se aproveitam da oportunidade de um fator climático, de uma situação difícil, né, que vamos dizer, das máscaras que foram vendidas por um preço absurdo, de tantas coisas, do gel que passou um absurdo de valores nesse processo pandêmico. Então, por que isso? Além da natureza, além do ambiente estar contaminado, ele está, diz o texto, a natureza geme por causa daquele que o subjugou e sujeitou. E quem sujeita a natureza? A Bíblia diz, Deus entrega para o homem, para o Adão, e disse, sujeite a natureza, administre. Mas esse homem peca, erra, falha, deixa que Satanás influencie no seu sistema e automaticamente o seu ecossistema é destruído por ele próprio. Então, meus queridos, esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo é uma família imperfeita. Queridos, o lugar mais gostoso de viver para um ser humano é no útero materno. O melhor lugar de viver é o útero materno. Esse ambiente é o melhor ambiente que existe. Por exemplo, o que tem lá? Ele tem um calor gostoso, um ambiente de calor, quentinho, dentro da temperatura que a gente precisa. Ele é escurinho. Ele é seguro. A alimentação é contínua. Vem pelo cordão umbilical, não precisa mastigar, não precisa engolir. Lá nunca ele vai sentir sede. O indivíduo no útero materno não vai sentir fome, vai se manter aquecido, limpo, dorme sem interferência de luzes, os barulhos são diminuídos lá dentro, ouve-se, mas numa qualidade baixa de frequência, de interferência de áudio. A posição fetal que a gente olha e pensa, meu, como apertadinho o bebezinho lá, é a melhor posição para esse ambiente apertado, é extremamente confortável. A textura, o contato desse ser é extremamente confortável. A temperatura, eu já falei, é extremamente confortável. Então, isso tudo, além do mais, do contato integral com a mãe. É o melhor lugar de viver, é ali. E
nós todos sabemos que aquela criança que está ali dentro do ventre da mãe, ela é um ser, ela tem a sua mente já funcionando, ela absorve tudo, inclusive conhecimento. Então ela está ouvindo o papai e a mamãe dizer: bem-vindo, filho, olha só, preparando a caminha, preparando a casinha, preparando isso, preparando aquilo, preparando o quarto, e ela está naquele ambiente sendo preparada para isso. Então a expectativa desse ser, embora ele seja ingênuo, é a melhor expectativa possível. Agora, quando ele sai para fora, tudo é diferente. Quando ele sai, primeira coisa, ele precisa aprender coisas básicas. Respirar. Isso dói. Isso rasga aquela criança no meio. Quando ela puxa o ar que é tóxico daqui da terra, o oxigênio forte, ela já sofre. Por isso que ela chora. Por isso que ela derrama logo, né? Vai ter que aprender a se alimentar. Oral, vinha antes lá, pelo umbigo. Ela vai precisar fazer a digestão. E tem crianças que ficam 3 meses chorando, né? Porque a digestão, o problema das cólicas, é só a digestão que que não está funcionando, o organismo não aprendeu a fazer. Não vou entrar no detalhe. Além de lidar com os estímulos externos, até para dormir já é complexo. Logo que a criança nasce. Então, e além do mais, ele vai ter que aprender a se relacionar com uma família imperfeita. É traumático. Gera feridas. Aprender a se relacionar com a família imperfeita. Então, ele sai desse ambiente, sai desse lugar fantástico e já se dá de cara com todo esse dilema que o indivíduo passa. Então, uma família, meus irmãos, como eu já disse em outro lugar aqui, é o lugar que mais se fere, onde é o lugar que é mais possível de alguém ser ferido é dentro do contexto familiar. E muitas são as expectativas que se coloca no seio familiar. É natural. Toda criança, 5, 6 anos, o pai e a mãe são os heróis. Eles têm uma expectativa nós. Eles geram a expectativa de cuidado, de proteção e do herói. Mas por mais bem intencionada que uma família seja, por mais bem curada que uma família seja, por mais bem organizada e cristã que uma família seja, vai ter situações de um indivíduo se ferir dentro desse contexto familiar. É impossível. Não existe família perfeita. Nós não podemos nos acomodar com isso e dizer, não, então não existe família perfeita, vamos viver do jeito que dá. Não, nós temos que melhorar cada vez mais. Mas não existe. Não existe um ambiente perfeito no contexto família. Então, é um ambiente de prova, de luta, de dificuldade. É um ambiente difícil de conviver. Então, também o indivíduo se fere ali. Então, segundo ponto é este, uma família imperfeita. Primeiro ponto é um ambiente contaminado. Segundo ponto é uma família imperfeita. O terceiro ponto, uma sociedade com valores distintos do padrão bíblico. Também é um desafio que o indivíduo enfrenta. Uma sociedade, se nós fizermos uma leitura dos acontecimentos desse tempo atual que nós vivemos, nós vamos observar que a sociedade está em crise. Nós temos uma sociedade em crise. Nós temos uma sociedade em crise não somente financeira, em crise política. Hoje eu te desafio, tem um nome a nível de Brasil que você diga, esse cidadão tem todo o perfil moral, ético, administrativo para ser o presidente da nação.
que fosse, ou uma mulher, uma pessoa. É uma crise política. Uma população de 200 milhões de pessoas, nós não conseguir ter um consenso em um nome. Deveríamos de ter, se a sociedade fosse funcionasse certamente, se nós tivéssemos uma sociedade sadia, deveria ter N nomes. Esses nomes que aparecem lá no sistema para serem, ou que se candidatam, é porque eles estão ali, mas não porque são as referências. Uma sociedade que está em crise moral, cada vez mais vem se destruindo o moral da sociedade, vem baixando a régua, Eu vou citar um exemplo, e não é feminismo isso aqui, um exemplo só para você entenda com clareza. Se há 30 anos atrás, 40 anos atrás, qualquer menina, qualquer mocinha de 15, 16 anos, 14 anos ali, passasse na frente de uma senhora aí de 50, 40, 50 anos, com uma sainha muito curta, mesmo que não fosse parente, essa senhora que nem nunca visse, a maioria delas chegaria para essa mocinha e dizia: mocinha, essa tua vestimenta não tá legal, não te faz bem, não precisa estar apresentando o teu corpo desse jeito. Essa era a régua. E as pessoas, as mulheres de 70 anos hoje vão me compreender que essa era a régua. Mas depois as filhas dessas mulheres já doaram mini saias para suas filhinhas. E vem baixando a régua. Não estou falando mal de mini saia e de roupa, estão me entendendo? E a régua do moral vem baixando. E hoje é natural. Entende? Isso é o moral. Isso é em todos os sentidos. Eu só trouxe um exemplo, mas em todos os sentidos a régua do moral dessa sociedade está cada vez mais baixa. E aí as pessoas que querem viver na média, fica fácil. Quando a régua é baixa, é fácil de viver na média. Mas eu e você, como cristãos, somos chamados para viver bem acima da média. Jesus disse assim, se vocês fazem essas coisas de doar esmolas, de cooperar, os fariseus também fazem. A religiosidade também faz. E aí, essa sociedade em crise moral e também religiosa, infelizmente, e com toda tranquilidade, que eu digo isso, em alguns momentos eu tenho vergonha de ser pastor, de ser chamado de pastor. Porque o que existe de gente chamado de pastor por aí, que são os falcatrua. Os jornais cada dia estão mostrando um chamado de pastor aí, aprontando. E essa régua também vem baixando. Homens usando essa vitrine, digamos, que o pastoreio dá para fazer politicagem, para se envolver em maracutaias. Essa régua religiosa da sociedade também está baixando. E está cheio de profetas aí nas mídias. Está cheio de reveladores aí no sistema. E infelizmente muitos incautos estão seguindo gente que não tem história, gente que não tem endereço. E aí, esse é o bom. Essa sociedade está em crise religiosa. Essa sociedade, meus irmãos, por que ela está em crise religiosa? Por que ela está em crise moral? Por que ela está em crise política? E observe que essas três crises, não dá tempo de nós pensarmos isso. Um dia nós poderemos fazer um estudo sobre essas três crises. E sabe onde termina, onde o resultado dessas três crises? É problemas financeiros, é problemas de desestruturação do lar,
É alto índice de drogadição, é alto índice de prostituição e corrupção. Essas 3 crises geram isso. Agora observe, queridos, que quando que isso acontece? Como que isso está acontecendo? Por que disso? Porque faz muito tempo que vem uma guerra lá no Oriente Médio, onde vocês estão vendo aí essa guerra ali, tem um termo chamado intifada. Quando os palestinos, eles começam a atacar Israel, ali com pedras, com fundas, eles começam a atacar com grupos e vão criando, desestabilizando emocionalmente o sistema. Depois eles começam a atacar com foguetes, com bombas e etc e tal. E o inimigo vem fazendo uma intifada. No quê? Na sociedade? Sim. Fazendo o quê? Tentando tirar os valores bíblicos da sociedade. Os valores cristãos, judaicos cristãos, que permearam, que fizeram a sociedade se estabilizar. Irmãos, se existem hospitais filantrópicos no mundo, é por causa do cristianismo. Foi o cristianismo que expandiu a filantropia de hospitais no mundo. Se existem orfanatos filantrópicos no mundo, é por causa do cristianismo. Outras religiões não fazem isso. Se você entrar para dentro da África, do oeste africano, aonde domina o islamismo, os muçulmanos, você vai encontrar orfanatos e hospitais, mas nenhum muçulmano, nenhum islâmico. Vai encontrar orfanatos, hospitais cristãos. Mas esses valores, esse agir, esse crescimento, essa qualidade que os cristãos começaram a trazer para a sociedade, e trazer paz, e trazer tranquilidade. Irmãos, quando Jesus começa a desenvolver o seu ministério, a idade, meus irmãos, a média, a longevidade do povo era 48 anos. E as ações judaicas cristãs do padrão bíblico que fez uma sociedade melhorar a qualidade de vida. É a obediência às Sagradas Escrituras que fez a sociedade fazer saneamento básico. Mas tudo isso, meus irmãos, desculpa, vem perdendo valor, porque vem sendo destruído esse contexto, esses valores, com o quê? Com ideologias anticristãs. Com ideologias que têm levado o mundo a uma verdadeira desordem, com anarquismo, e tudo isso, meus irmãos, o homem em si, o ser humano, o mentor dessa sociedade, a intelectualidade dessa sociedade, ele julga que alcançou a liberdade. Estamos livres dos padrões bíblicos, estamos livres desse viver antiquado, estamos livres dessa pressão da religiosidade bíblica, estamos livres disso, mas nunca o homem foi tão infeliz como agora. Nunca o ser humano foi tão infeliz como agora. Há 40, 50 anos atrás, meus queridos, as famílias comiam feijão, arroz e mandioca na segunda, mandioca, arroz e feijão na terça, arroz, mandioca e feijão na quarta, e assim ia, e eram 7, 8 os bacurizinhos, mas viviam felizes. Havia um padrão melhor, não estou dizendo, não estou sendo saudosista aqui, mas o padrão de felicidade era melhor. Dormia em cima de um colchão com palha de milho, né? Eu experimentei isso já, não sou tão velho, mas fui pobre. Dormia, às vezes dava um negócio nas costas, a gente não sabia o que era, depois achava era um caroço de um sabugo que estava lá nas costas a noite inteira.
Mas o ambiente de felicidade era melhor. Hoje, deita-se nos melhores colchões e não se dorme. Hoje senta-se na frente de uma tela de 55, 60, 70 polegadas, ergue as perninhas num aparadouro de um sofá de 5, 6 mil reais, mas não tem paz e passa trocando o controle. Se tiver 1000 canais, fica pulando os 1000 canais e não acha paz e contentamento. Ou estou falando uma coisa que não é verdade? O homem nunca foi tão infeliz, tão necessitado. Então esse ambiente, meus irmãos, essa época de hoje, os homens estão escravos e não se atinam disso. Os seres humanos andam escravizados e não se tocam disso. É sonhos, é projetos, é algo mirabolante para seu umbigo. Pensa tudo para o seu umbigo. E se arrebenta, e se mata, e trabalha, e faz absurdos, e senta e não tem nenhum contentamento. Eu conversei com uma pessoa muito rica, um homem de Deus, um homem crente. E ele me contando: Amós, nós falando sobre finanças, sobre contentamento e sobre igreja. Ele é um estudioso da palavra, evangelista da igreja. E ele disse: Amós, sabe, eu vou te contar uma coisa. Não me autorizam a contar o nome dele, então não vou contar o nome dele. Vou te contar uma coisa. Eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de comprar um áudiozinho, um áudio, aquele top do áudio ali. Me lembro da marca que ele me deu. Na época, 600 mil. Ele disse: eu tinha um sonho, economizei uns trocos lá e comprei o carro. Quando ele entrou no carro, disse que veio para casa, pegou na revenda o carro, veio para casa. Quando ele chegou em casa, estacionou o carro, gostou do carro, na primeira semana ele já projetou: não, eu quero uma Ferrari. E aí no final do ano, ele se organizou para trocar por uma Ferrari. De mais de R$1 milhão a Ferrari na época. Isso faz anos. E ele, no final do ano, ele foi lá, comprou a Ferrari. Mandou vir, né? Demorou para chegar, aí foi lá, retirou a Ferrari. Diz que quando ele sentou dentro da concessionária, ele sentou, colocou as mãos naquela Ferrari, identificou, fez funcionar, ouviu aquele ronco, veio no coração dele um outro carro de maior valor. E ele disse: meu Deus, o que eu estou fazendo? Pediu perdão para Deus, pediu misericórdia e disse: Deus, eu preciso ser feliz com aquilo que tu me deu. Isso me marcou. Nós vivemos numa sociedade que esses valores devem ser buscados, e que o povo quer buscar, e quer buscar, e quer buscar a seu bel prazer, e quando vem está escravo disso. Aleluia. Queridos, a sociedade, ao rejeitar a Cristo e a tudo que é verdadeiro moral, o homem tem entrado num profundo abismo e está à mercê de um verdadeiro caos social. Eu trouxe vocês hoje para complicar a vida de vocês, né? Mas eu convido-vos a pensar sobre isso. A humanidade está indo para esse... Por quê? Porque quanto mais nós nos distanciarmos dos valores bíblicos, a sociedade distanciar dos valores bíblicos, mais ela se desumaniza. Mais ela fica volátil aos costumes, às ideologias do bel prazer de alguém, não de um todo. E isso, meus irmãos, gera sérios danos. E aí, meus irmãos, o maior dos danos, eu entendo que o maior dos danos do ser humano é não conseguir entender
a grandeza da vida. Ele não conseguir entender o porquê que está aqui. Aleluia. O porquê que veio à terra. Deus te trouxe a esta terra. Deus te trouxe a esse tempo. Deus te trouxe à cidade onde você está, porque Ele tem um propósito contigo. Porque você tem algo para fazer aqui. Aleluia. Não somente viver, existir relaxadamente, mas viver, existir, aproveitar a vida, mas ser uma bênção para quem está ao teu lado. Todos nós temos um propósito individual. Não estamos aqui por acaso. Mas se nós nos perdemos, entramos naquilo que o mundo está. Olha só, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Diz o seguinte. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Queridos, o quanto tem gente voltando a fábulas, a historinhas, a algo não concreto. O mundo está relativizado. Se alguém achar que não é mais pedra, e quer ser poste, tem que ser chamado de poste. Para não trazer lá para outra linguagem e não criar um problema aí no próprio YouTube, me cortar. Está tudo relativizado. Mas essas fábulas, meus queridos, são fábulas. E dizia um antigo gaúcho, que dizia que fábula não enche a mesa de ninguém. Fábula é fábula. Agora, meus irmãos, segundo os preceitos do cristianismo, as pessoas são muito mais importantes do que os bens. Os preceitos bíblicos nos mostram isso, que as pessoas são muito mais importantes que os bens. O ser é muito mais importante do que o ter. Não estou pregando aqui uma vida franciscana que devemos abdicar de todas o finança, de todo. Não, mas o ser é mais importante do que o ter. Nós somos alguma coisa. O que nós temos vai ficar. O que nós temos é daqui. Agora, o que nós somos, se permanecermos fiel, seremos também na eternidade. Queridos, observe que entre esses valores fundamentais do cristianismo, e eu quero elencar alguns para vocês aqui, alguns valores do cristianismo, para que nós pensemos, para que nós analisamos se esses valores estão em nós. O principal valor que eu vejo do cristianismo é a empatia. O que é a empatia? É quando você sente a dor do outro. É quando você se coloca no lugar do outro. Está você lá na fila do banco, apressado, cheio de afazeres. Você tá aí, alguém na tua frente está por sair, chegando a tua vez. Você lá com os boletos e o dinheirinho que tu suou para pagar, organizado. E daí você olha para trás assim, e há 5 ou 4 atrás tem uma senhora grávida com os pés inchados esperando na fila. E aí você sente a dor dela, você sente a situação dela e diz assim: vem cá, troca de lugar comigo. Isso é empatia. Você colocou no lugar do outro e fez. Porque não adianta só se colocar no lugar do outro e não fazer nada, né? Não é? Né? Ai, pobrezinho, mas eu estou desfrutando da situação.
Agora, o principal valor do cristianismo é esse. Jesus diz isso, Jesus fala isso, Jesus faz isso. Quando ele chega em Naim, meus irmãos, quando ele está chegando em Naim, ele está chegando numa cidade, uma das cidades mais gostosas de viver da época. Aprazível, o próprio nome Naim quer dizer aprazível. Uma cidade, um oásis no meio do deserto. E Jesus está chegando com uma multidão de discípulos, e note que ele era judeu, então ele precisava estar em convívio com os judeus para aproveitar-se daquele momento aprazível, porque às vezes a gente pensa que Jesus viveu esses 3 anos e 6 meses, todo dia trabalhando 100%, né? Mas Jesus teve tempo para descansar, Jesus teve tempo para curtir um ambiente, Jesus teve tempo para ir para a praia, brincar na água, com certeza, ele era um ser humano igual nós. Ele não passou 24 horas do dia, ele trabalhou e muito bem feito o serviço dele, mas ele desenvolveu, e qualquer um habitante, qualquer um viajante daquela época gostaria muito de chegar em Naim e aproveitar de toda aquela estrutura de Naim. Mas ele era judeu, e a Bíblia diz que estava chegando ele na cidade, e estava saindo da cidade uma multidão. E junto com essa multidão que estava saindo da cidade, estava saindo um espectro, um morto. Estava saindo um morto. E sabe o que significa? O que ele faz? A Bíblia diz. Por que a Bíblia diz? E moveu-se ele de íntima compaixão. E teve então uma grande empatia. Por que a Bíblia salienta isso? Porque logo depois ela diz, e tocou no esquife. Eu não vou contar do milagre, não vou falar do milagre, eu vou falar do tocar no esquife. Ao tocar no esquife, ele estava 40 dias fora de Naim, de toda a estrutura judaica, porque um judeu que tocasse no morto tinha que ficar 40 dias de purificação. Ele estava fora dos oásis, ele estava fora da praia, da água fresca de Naim, ele estava fora da conversa na sinagoga, ele estava 40 dias fora. Ele se move de íntima compaixão e diz, não interessa o que vai acontecer comigo, eu vou fazer algo por alguém que precisa. Simpatia, o principal valor do cristianismo. Agora são outros valores, por exemplo, justiça, imparcialidade, e não dá para nós pensar em todos eles, igualdade, liberdade, tolerância, respeito, gratidão, honestidade, lealdade, bondade, verdade, solidariedade, altruísmo, harmonia, amor, paciência, generosidade, humildade, alegria. Isso são valores cristãos. São valores cristãos. E que a sociedade não está vivendo. E que alguns dizem, não, eu sou humilde, mas tal situação não tem. Esses são valores, todos nós precisamos ter todos esses valores. E não vai ser, meus irmãos, num exercício de nosso pessoal, numa disciplina pessoal que nós vamos alcançar isso, num coach que nós vamos alcançar isso. Estão me incomodando aqui, pessoal, dizendo que porque eu estou usando esse microfone, eu sou coach, tá? Eu não sou coach, eu sou crente, tá? E prego a palavra, e quem faz a obra é Jesus. Mas olha, queridos, observe que esses valores que são fundamentais para o desenvolvimento da dignidade, da consciência social, e até eles estão escassos. E essa escassez desses valores tem mexido com a fibra moral da sociedade. Tem atrofiado o moral da sociedade. E é nessa sociedade que nós vivemos. E é nesse ambiente social que nós vivemos. E agora, o que fazemos? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 até o 21. 2 Coríntios capítulo 15,
capítulo 5, versículo 15 até o 21. Pode ir trazendo Bíblia, caderninho, que é recém nós começamos a mexer com textos bíblicos, né? Nossas terças, ou lá no note do celular, vai ser muito bom, se você anotar, se você, né? Vale a pena. Olha só, e ele morreu por todos. Já li esse texto há poucos dias aqui. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Irmãos, às vezes a gente fica nesse texto e fica só aquele ali. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Esse versículo, ele está dentro desse contexto que lemos. E esse nova criatura dá a entender, se nós andarmos só com ele, e como eu tenho visto no meio dos crentes, acha, não, é nova criatura, começa tudo do zero e show. Não. Eu sou uma nova criatura, então tudo se fez novo. Então a visão que eu tinha do mundo em que eu vivia passa a ser diferente. Eu tenho uma outra visão. A visão que eu tinha do meu ego não é mais, é para o reino. A visão que eu tinha de valores não é mais, é valores do reino. Então nós passamos, irmãos, a viver com outro propósito. Senão não somos nova criatura. Se não mudar o propósito, se eu me converter ao Evangelho, aceitar Jesus e ser perdoado pelos pecados e continuar com com as mesmas ideologias, com a mesma versão de fora, com a mesma visão mundana, eu não sou nova criatura, meu querido. Se os meus propósitos não mudarem, eu continuo com a influência do pecado, do sistema. Agora, quando eu me torno uma nova criatura, tomo uma posição de viver em Cristo, passo a ser uma nova criatura, deixo Ele curar as minhas feridas, levo tudo para a cruz do Calvário, meu querido, aí eu continuo vivendo nessa terra afetada, eu continuo vivendo numa família imperfeita, eu continuo vivendo numa sociedade caótica, mas aleluia, numa outra versão, de uma outra forma, na contramão, é claro, na contramão do sistema, diferente do sistema, mas numa outra versão. E crente e cristão precisa aprender a viver na versão cristã. Nós precisamos entender que esses valores que a sociedade odierna tem não nos servem. Vai ser difícil viver com esses valores numa sociedade que os valores estão corrompidos? Sim. Jesus não nos chamou para comer bolacha Maria e tomar leitinho fresco. Jesus nos chamou, Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, se anime. Observe, um dia eu vou falar com você sobre isso, sobre ânimo. Observe que Ele diz, tende bom ânimo. Ele não diz assim, eu vos animar. Meu irmão, se você orar e dizer, Senhor, me anima, Senhor, não vai ser animado. Nunca na Bíblia você vai ver Deus dizendo, eu vou te animar.
Ele está dizendo: te anime, porque ânimo vem de alma, é o estado da alma. Então é você e eu que temos que nos posicionar e dizer: não, eu não quero viver neste mundo com a ideologia deste mundo. Eu não quero viver numa família imperfeita e viver afetado pela imperfeição da família. Eu não quero viver com as catástrofes naturais que estão aí e ficarem afetado por essas catástrofes. Eu quero viver, aleluia, como embaixador do céu, aleluia. E embaixador do céu, meu irmão, ele mora lá, ele vive lá, ele defende as coisas de lá, ele projeta para lá. Embora ele more aqui fisicamente, ele defende as coisas de lá, aleluia. E esse é o objetivo nosso. Precisamos ser curados dessas mazelas, dessas vividas, dessas feridas, meus queridos, para prestar, aleluia, o nosso serviço ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ah, mas o serviço é esse? É pregar e cantar? Não, é aonde Deus te colocou, aleluia. É aonde Deus te colocou. É lá no hospital que você está lá. É lá que Deus te colocou para fazer a diferença. É lá na gerência da unidade da Cotricampo. É lá que Deus te colocou para fazer a diferença. Aonde? Ah, é ali na rua, Maurício, passando um rolo e pintando. É ali que Deus te colocou para fazer a diferença. Ali você é embaixador do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é um treinamento. Aqui nós passamos poucas horas durante a semana, mas lá na família que de repente é imperfeita, onde você vive, lá na família onde o palavrão impera, lá na família onde a bebedice impera, a jogatina, é lá que Deus te colocou, aleluia, para fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós curados dessas mazelas, nós seremos pérolas preciosas lá dentro, no ambiente onde Deus nos colocou. E 90% da nossa influência, aonde Deus nos colocou, é sem palavras. Nós vamos mudar o ambiente onde Deus nos colocou, sem palavra, mas vivendo a excelência do Evangelho. Aleluia. Vivendo a excelência do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos use poderosamente. Vamos orar, queridos. Vamos ficar em pé. Vocês vão cantar, queridos? Então, enquanto vocês se preparam para cantar, eu quero dizer para vocês o seguinte: olha para mim, olha para mim aqui. Nós vivemos numa época dos influencers, né? Os influencers digitais. Tem influencer para tudo, né? E tem seguidores para todos esses influencers. Nós vivemos nessa época. Queridos, nos anos 80, pelo que eu sei de história aí, a Assembleia de Deus, foi oferecido para a Assembleia de Deus uma televisão chamada Manchete. E a Assembleia de Deus, a CGLB, não quis comprar. Tinha condições, foi oferecida quase de graça. E a Assembleia de Deus não quis comprar. Hoje a Assembleia de Deus não vai comprar a televisão, que não tem vantagem. Mas hoje, às vezes, nós estamos dando pau, batendo em alguns influencers. Felipe Neto, fulano de tal, Beltrano. Estão batendo nesses influencers. Vocês observaram que eu fiz um vídeo ontem sobre o dia 31, sobre o que significa hoje? Para nós no Estado é o dia da proclamação do Evangelho.
Sabe se eu falei alguma coisa do outro que comemora no dia 31? Alguém viu eu falando? Do outro que comemora no dia 31? Ninguém me viu falando. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para bater em quem faz diferente. Com todo respeito, nós não estamos aqui para se rebelar com o sistema. Nós estamos aqui para ser influencer. Aleluia, para mudar o sistema, para mudar o ambiente. Aleluia, Deus nos chamou para mudar o ambiente onde estamos. E o ambiente onde estamos, não adianta nós ficar batendo contra. Nós precisamos ser diferentes. Aleluias. Deus nos colocou aqui, Deus te chamou aqui para de Campo Novo hoje, para te dizer: ei, meu querido, Deus conta com a tua influência aonde você está. Deus vai te empoderar essa noite aqui, aleluia, vai te encher de autoridade do Espírito Santo, te encher de virtude, para onde você estiver, você ser influente. Tenha coragem, levanta as tuas mãos e começa: Senhor, me dá o poder do Espírito Santo. Enquanto o ministério vai cantando, você vai só clamar isso: Senhor, eu quero ser empoderado pelo Espírito Santo, para onde eu estiver, eu mudar o ambiente que eu estou vivendo. Aleluia, eu estou cheio de coragem, eu estou cheio de autoridade do Espírito Santo para dizer que Campo Novo será impactado por nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e aquilo que está fora nós vamos mudar em nome de Jesus. Ei, meu querido, é onde você está que Deus quer te usar. É onde você está, meu querido, que você vai causar influência. Aleluia. Enquanto o ministério canta, eu quero que você continue clamando e dizendo, e já profetizando aí onde tu está, aonde você está, dizendo: é lá, Deus, que eu vou causar influência. É lá na escola que eu estudo que eu vou causar influência. Aleluias, aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Declare para a tua vida, profetize hoje. É uma terça profética. Eu quero profetizar para você daqui um pouco, mas eu quero que você aí profetize no teu ambiente. Pode adorar, João, pode celebrar o Senhor enquanto você aí começa a profetizar no ambiente onde você está. Aleluias, aleluias. Eu creio no Deus que te chamou, eu creio no Deus que te trouxe para fazer a diferença. Aleluia. Você pode estar preocupado com a tua casa, com a tua família, com os filhos que não estão em Cristo. Meu querido e minha querida, Deus te chamou para fazer influenciar lá. Mais alegria, aleluia, de manhã. Oh Espírito de Deus, declare aonde você está, que o teu ambiente onde tu vive será impactado pelo poder de Deus. Ele está falando que chegou o tempo teu, chegou o tempo da igreja de Campo Novo fazer a diferença. Chegou o tempo de você fazer algo diferente. Aleluias. Oh, randei, raema, onda, suia, sempre atentos permanecem. Aleluias, aleluias. E os teus ouvidos, oh, bendito é o nome do Senhor, estão sensíveis para ouvir.
até chorar. Mas alegria vem de manhã. Oh, aleluia. És Deus de perto e não de longe. Oh, glória. Mudaste, tu és fiel. Então adore, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se Aleluia. Oh, aleluia. Deus e promessas. Glória, 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 glória. Homem pra mentir. Tudo pode passar, Oh, aleluia. mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Querido, pense aí onde você está. Pense aonde você quer causar influência. Uma dinâmica aqui bem rápida. Onde você quer causar? O meio que tu está vivendo. O meio que tu está vivendo. Tu quer causar influência ali? Tu quer ser empoderado hoje pelo Espírito Santo de Deus, para que aonde você se comunica, as pessoas que chegam no teu balcão, que você atende, não sei aonde, mas as pessoas que você se comunica, você quer ser empoderado, aleluia, para fazer essa diferença. Se você quer, levanta a tua mão, oh aleluia. E eu não tenho medo de errar, que alguns vão sentir agora esse empoderamento aí, vai sentir algo diferente na tua vida, Pai, em nome de Jesus. Oh. Ei, Ramando, Igaçou, Maia, tu não é homem para que minta, Pai. E eu sei que tem gente aqui que já está recebendo uma descarga poderosa do Espírito Santo, Pai, para fazer a diferença. Ei, Pai, quando surrumi. Receba aí, eu sei, eu não estou, porque eu estou dizendo que você vai receber, é porque você já está sentindo aí, aleluia. Aleluia, essa é a forma de Deus confirmar para ti, dizendo: ei, eu estou te empoderando, diz o Senhor, e eu quero profetizar para ti, aleluia, que você está sendo empoderado nesta noite, para fazer a diferença, aleluia. Não vai ser o pastor, não vai ser o obreiro que vai fazer a diferença somente, é você lá onde você está. Seja empoderado em nome de Jesus, aleluia, para fazer essa diferença. Aleluia, aleluia. Vamos encerrar adorando e celebrando ao Senhor. Viva esse momento na presença do Senhor. Viva esse momento de ser empoderado. Mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Eu sei quem luta por mim. Seu Oh, aleluia. Oh, yes. a esperança está. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu creio no impossível. Aleluia. Aleluia. Deus de promessas, Deus que Pode falar na língua dos anjos. Ei, aleluia. Pode falar nas línguas que Deus está te dando. Ei, tudo pode mudar. Jesus está renovando pessoas. Fazia tempo que não foram renovadas como hoje. Oi, me manda surribia na Yeshua.
está renovando em pessoas que fazia meses que não falavam em línguas, e Ele pode batizar com o Espírito Santo aqui nesse lugar. E vai driga sumirreita, amada suaraias. Aleluias. Viva essa presença, é dele. Isso é dele, é ele que faz. Aleluia. Seja empoderado, porque Deus quer fazer coisas grandes através da tua vida. Aleluias, 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 aleluias. Aleluias, aleluia, aleluia. Quem quer sair daqui? Quem quer sair desse ambiente? Porque Ele está nele, o ambiente está aqui, cheio da presença, é Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou ter que encerrar a hora, se foi, queridos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Se você diz amém, que Deus abençoe a tua vida. Você tem uma semana poderosa. Não saia sem abraçar o teu irmão, sem desejar uma bênção para ele. Que Deus capacite e oriente vocês na caminhada, em nome de Jesus.